Hola chicos, buenos dias, como estão todos? Todos bem? Então, nossa aula de hoje vai falar sobre verbos no modo subjuntivo, tá? Essa aula já faz parte do terceiro bimestre e será incluída nas próximas avaliações. Então, é preciso que vocês vejam para nós tirarmos dúvidas na sala de dúvidas, caso haja alguma dúvida. Tranquilo, chicos? Então, verbos no presente do subjuntivo. Tá? O primeiro modo que nós vamos estudar é esse, presente do subjuntivo. Então, vamos lá. Os verbos no presente do subjuntivo quase sempre estão associados às expressões que, ojalá, é possível, quizás, talvez, possivelmente, provavelmente, e pode indicar, entre outras coisas, ideias, do fato que pode ser realizado ou não. Também pode expressar desejo, dúvidas, ordem e conselhos. Então, o presente do subjuntivo serve para isso. Expressar desejo, dúvidas, ordem ou conselhos. E quase sempre vem associadas essas expressões. Que, ojalá, espero. É possível, quizás, talvez, possivelmente, provavelmente. O que significa que quase sempre? É que pode vir ou não essa estrutura dentro da oração, tá? Não é obrigatório. Obrigatório é a expressão desejo, uma dúvida, uma ordem, um conselho. Mas não é obrigatório vir essa estrutura na oração. Exemplo. Quizás salgamos juntos em el fim de semana. Quem sabe saímos juntos no final de semana. Então, está expressando o quê? Uma possibilidade. Talvez sairemos juntos no final de semana. Te aconselho que te busque um emprego melhor. Te aconselho que você busque um emprego melhor. Está dando um conselho, né? Está dizendo que deseja, né? Que aconselha ele para ele buscar uma coisa melhor, um emprego melhor. Ó, aqui veio a expressão quizás, que está aqui, talvez, mas a de baixo não veio nenhuma dessas expressões. Então, não significa que obrigatoriamente tem que vir na estrutura de uma oração, tá? Ela pode vir acompanhando o verbo ou não. Para conjugar os verbos regulares no presente do subjuntivo em espanhol, substitui as terminações a, i, conforme tabela abaixo. A, i são verbos de primeira, segunda e terceira conjugações, tá? E como eu sempre falo para vocês nas aulas, o mais importante de você distinguir a conjugação, de você desenvolver uma conjugação do verbo, conseguir conjugá-lo, é você gravando as terminações. Se você gravar as terminações, então você vai conseguir conjugar qualquer verbo no presente do subjuntivo regular, tá? Então, ó, verbos de primeira conjugação, essa é a raiz do verbo, até o M, porque é até onde o verbo é igualzinho. Então, onde o verbo não muda é a raiz do verbo. O que sobra são as desinências, que são os sufixos, as terminações. Isso aqui são as desinências, tá? Então, ó, verbo de primeira conjugação, a terminação vai ser com E. De segunda e de terceira conjugação, a terminação vai ser com A. São idênticas, como aparta, como esparta, como aparta. Como aspartamos, como aspartais, como parta. Só de primeira conjugação que a terminação vai ser com E. Só 6 verbos são totalmente irregulares no presente do subjuntivo. Quando ele fala totalmente irregulares, são os verbos que realmente muda a sua conjugação. Não que não tenha outros, tem outros, porém 6 são totalmente irregulares, tá? Que muda totalmente na hora de você conjugar o verbo, ele muda a sua conjugação, ó.
Verbo dar fica de, des, de, demos, des e dem. Estar, este, estes, este, estemos, estes, estem. Aqui ele está botando entre parênteses porque é a tradução, tá? Aqui é verbo de dar, estar, de esteja, haver, de haja, tá? Haver, aia, aia, aias, aiamos, aias e aiam. Ir, vaia, vaias, vaia, vaiamos, vaias e vamos. Saber, sepa, sepas, sepa, sepamos, sepais e sepam. E ser, ceia, 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 ceamos, ceais e ceiam. O que está entre parênteses é a tradução do que cada verbo significa. Porque, por exemplo, esse aqui, ó, você pode observar que se você tiver um verbo sepa na frase, você nunca vai conseguir identificar que esse verbo significa saiba. Seja, até consegue identificar que é seja. Agora, vaia, você vai identificar que é o verbo ir. Então, tá entre parênteses o que cada verbo significa em português. Sim, chicos, tranquilo? Pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo é usado para expressar incertidumbre, significa incertezas, tá? Arrependimentos, desejo, poucos prováveis e recomendações, o conselho que deveria cumprir-se no passado. Há duas formas que se consideram corretas para conjugar os verbos. Então, o verbo no pretérito imperfeito, ele tem duas formas que você pode estar fazendo a conjugação. E também expressa desejo, recomendações, tá? Arrependimentos, incertezas. Ó, você pode conjugar com o final iera ou iesse para verbo de segunda e terceira conjugação. Então, tem o verbo blá, ele pode ficar hablara ou hablasse, hablaras ou hablasses, hablara ou hablasse, hablamos, hablaramos, hablassemos, hablarás, hablasseis, hablarão, hablassem. Comer, mesma coisa que partir, a conjugação é igual. Comiera, comiesse, comieras, comiesseis, comiera, comiesse, comieramos, comiéssemos, comieras, comiesseis, comieram, comiessem. Porém, você só pode usar uma das duas conjugações quando você está conjugando o verbo ou empregando ele dentro de uma frase. Se você começou a conjugação com o final ara, você tem que ir até o final com ara. Você não pode chegar aqui e mudar para ássemos, vamos supor. Hablara, hablaras, hablara. Hablássemos, hablasseis e hablassem, não. Ele te dá duas opções de conjugação. Então, você vai escolher a forma melhor de empregar aquele verbo na frase, a melhor forma de conjugá-lo. A que tem a coerência, que faz mais sentido. As duas estão corretas. Porém, se você tem uma questão que pede para conjugar os verbos no pretérito imperfeito, você vai escolher uma das duas formas. Você não pode botar na primeira fase com ara e na segunda com asse. Sí, chicos. Ejemplos. Deseamos que consiguiera o conseguisse um empleo mejor. Me dijo que pensara ou pensasse em sua proposta. ¿Sí? Sí, ó. Pensara ou pensasse. Então, você pode escolher uma das duas conjugações para fazer empregar na frase. Formação dos verbos regulares no pretérito imperfeito do subjuntivo. Muitos verbos são irregulares nesse tempo. Observe a conjugação dos mais comuns. Então, aqui eu separei a conjugação dos mais comuns. Estar, trair, andar, a ser, ser e ir se conjuga da mesma forma, tá?
Fuera, fueras, fueran. Fuéramos, fueras, fueram. Poder, querer e tener. Se vocês repararem, ó, aqui o está e o tener, ele usou o final aqui, era, e aqui usou o final ra. Então, aqui vocês também podem usar uma das duas conjugações, com o final era ou com o final só ra. Aqui ele botou o final ra, ras, ra. Aqui também. Aqui ele já usou o poder como de segunda conjugação, botou pudiera. Tá? Você pode usar nos irregulares essa terminação. Ali não era poder? Pudiera ou pudiesse. Só que ele usou o final aqui, pudiera, quisiera, tuviera, estuviera. Então, ele usou o final era para fazer as conjugações. Mas ali você pode usar, nesses verbos irregulares também, essas duas formas, sem problema algum. Verbos irregular no futuro do subjuntivo, que nós temos o futuro do subjuntivo, que agora eles são praticamente excluídos, tá? Da gramática, é usado em poucas vezes o futuro do subjuntivo, mas ainda temos os verbos irregulares que fazem parte da gramática. O verbo estar, ser e ir. Lembrando que o ser e o ir são conjugados da mesma forma. Ser, fuera, ir, fuera. Estar, que vai ficar estuviera. Então, chicos, atividade para ser feita. Vocês vão fazer o exercício das páginas 5 até 15 da unidade 6. Tá? Todas as atividades, uma tem interpretação, outra tem já a gramática. Eu preciso que vocês façam todas as atividades para nós corrigirmos na próxima aula online, tá? E tragam as dúvidas, que essa matéria, como eu havia dito, já faz parte do terceiro bimestre. E eu preciso que vocês vejam a videoaula e façam exercício para ver onde estão as dúvidas, senão não conseguirão fazer as provas. Cítico, porque nós temos a nossa sala de dúvidas para isso. Caso vocês queiram mandar alguma pergunta, alguma observação antes das aulas online por e-mail, também pode, que o e-mail continua sendo o nosso canal principal de comunicação. Só não deixe de fazer os exercícios cíticos. Dúvidas, estarei por aqui. Então, na próxima aula, nós abordaremos esse assunto, corrigiremos os exercícios. Por hoy es solo. Hasta a próxima classe. Se quedam em casa todos, sí, chicos. Adiós.